Milagre ou ciência? Menino cadeirante voltou a andar depois de anos. A tensão pairava no ar enquanto a família Oliveira aguardava ansiosamente no corredor do Instituto de Reabilitação de Ribeirão Preto. 3 anos de esperanças frustradas e diagnósticos desanimadores haviam se passado desde o acidente que confinara o pequeno Mateus a uma cadeira de rodas. Foi quando uma cena inesperada aconteceu diante dos olhos incrédulos de todos que estavam presentes. Mateus, o menino de 5 anos que, segundo os especialistas, jamais voltaria a andar, deu seus primeiros passos pelo corredor do hospital, deixando sua cadeira de rodas para trás. Sua risada cristalina ecoou pelas paredes brancas do instituto, contrastando com as lágrimas silenciosas que escorriam pelo rosto de sua mãe, Berenice. "Olha só, mamãe. Estou andando!" exclamou Mateus, com os braços estendidos para manter o equilíbrio, seu rostinho iluminado por um sorriso radiante que há muito não se via. Berenice Oliveira não conseguia acreditar no que seus olhos testemunhavam. Por 3 longos anos, havia escutado repetidamente que seu filho nunca mais caminharia. O diagnóstico da lesão medular parcial após aquela queda infeliz da árvore, no sítio da família parecia uma sentença definitiva, proferida pelos melhores neurologistas do país. Isso é impossível", murmurou Berenice, levando as mãos trêmulas aos lábios. "Os médicos disseram..." "Os médicos não sabem tudo, minha filha", respondeu Dona Zulmira, avó de Mateus, segurando firmemente o braço da filha. A senhora de 72 anos, com seus cabelos brancos sempre presos em um coque impecável, nunca havia aceitado o diagnóstico que condenara seu neto à cadeira de rodas. Dr. Henrique Mendonça, o fisioterapeuta que acompanhava o caso de Mateus há apenas 6 meses, observava a cena com um sorriso contido. Ele havia detectado pequenos sinais de movimento nas pernas do menino que outros profissionais consideraram irrelevantes. Contra todas as expectativas e enfrentando o ceticismo de colegas renomados, insistiu em um programa intensivo de reabilitação adaptado especificamente para o caso de Mateus. "Não é milagre, dona Berenice", explicou o Dr. Henrique, aproximando-se da mãe em choque. "É ciência, persistência e a força de vontade incrível do seu filho." Aquela cena no corredor do Instituto de Reabilitação representava não apenas um avanço médico extraordinário, mas também o culminar de uma jornada marcada por conflitos familiares, decisões difíceis e uma dose imensurável de esperança que se recusava a morrer. Tudo começou numa tarde ensolarada de domingo na pequena cidade de Brodowski, interior de São Paulo. A família Oliveira estava reunida no sítio que pertencia à família há gerações para comemorar o aniversário de 70 anos de Dona Zulmira. Mateus, então, com apenas 2 anos, era o xodó da família, especialmente de seu pai, Carlos, professor de História do Ensino Médio na escola estadual da cidade. "Não suba tão alto, filho", advertiu Carlos, observando Mateus tentar escalar uma velha mangueira sob a supervisão de seu primo mais velho, Leandro, de 14 anos. "Deixa o menino, Carlos. Criança precisa explorar o mundo", argumentou Roberto, irmão de Carlos e pai de Leandro. "Você superprotege demais o garoto." Essa pequena discussão foi interrompida pelos gritos de Berenice, chamando todos para cantarem os parabéns para Dona Zulmira. Naquele momento de distração, o impensável aconteceu. Um grito agudo cortou o ar, seguido pelo som perturbador de galhos quebrando e um baque surdo no chão. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade, antes de ser rompido pelos gritos desesperados de Carlos. Mateus havia caído da árvore de uma altura considerável e não se movia. As horas seguintes foram um borrão de ambulâncias, corredores de hospital e termos médicos incompreensíveis. Depois de uma cirurgia de emergência e dias angustiantes, de incerteza, veio o diagnóstico que mudaria para sempre a vida da família Oliveira. Lesão medular parcial com prognóstico de paralisia permanente das pernas. "Sinto muito, mas o dano aos nervos é extenso. Ele provavelmente nunca mais vai andar", explicou o Dr. Leonardo Campos, neurocirurgião renomado do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. "Vocês precisam se preparar para adaptar a vida dele à nova condição." Aquelas palavras caíram como uma bomba sobre a família. Carlos, consumido pela culpa por não ter supervisionado melhor o filho,
mergulhou em uma depressão silenciosa. Berenice transformou sua dor em ação prática, dedicando-se integralmente a aprender tudo sobre a condição do filho e as necessidades especiais que surgiram. Roberto, incapaz de lidar com a culpa por ter incentivado a escalada, afastou-se gradualmente, tornando os encontros familiares momentos de tensão palpável. Apenas Dona Zulmira, com a sabedoria que só os anos podem trazer, recusou-se a aceitar a sentença como definitiva. Eu vi muita coisa nessa vida, minha filha. Médicos não são deuses. Eles erram, dizia constantemente para Berenice, que alternava entre esperança e irritação com o que considerava teimosia da mãe. Os meses se transformaram em anos. Mateus adaptou-se à vida na cadeira de rodas, com a resiliência surpreendente das crianças. Aprendeu a se locomover sozinho, ingressou na pré-escola e, apesar das limitações físicas, desenvolveu uma personalidade vibrante e curiosa. No entanto, havia momentos que partiam o coração de qualquer um, como quando observava silenciosamente outras crianças correndo no parquinho, ou quando perguntava com inocência dolorosa: "Mamãe, quando minhas pernas vão acordar?" Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like. E principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. O grande ponto de virada aconteceu quando Dona Zulmira viu uma reportagem na televisão sobre técnicas inovadoras de fisioterapia neurológica, desenvolvidas na Universidade de São Paulo. O entrevistado era o Dr. Henrique Mendonça, um jovem fisioterapeuta com especialização no exterior que desafiava abordagens tradicionais no tratamento de lesões medulares. "Berenice, precisamos levar o Mateus para esse médico", insistiu Dona Zulmira, recortando cuidadosamente a reportagem do jornal local que mencionava o trabalho do Dr. Henrique. "Mamãe, já consultamos os melhores especialistas do país. Não quero criar falsas esperanças", respondeu Berenice, exausta das montanhas russas emocionais dos últimos anos. "Não são falsas esperanças. É buscar todas as possibilidades antes de se conformar", retrucou a matriarca com firmeza. "Se você não quiser ir, eu mesma levo meu neto." O ultimato de Dona Zulmira gerou mais uma crise familiar. Carlos, que havia voltado a lecionar, mas continuava emocionalmente distante, posicionou-se contra submeter Mateus a mais tratamentos dolorosos e ineficazes. Roberto, em uma rara visita, sugeriu que a mãe estava senil e se apegando a qualquer esperança absurda. A tensão chegou ao auge durante um jantar familiar, quando Dona Zulmira, indignada com a apatia dos filhos, bateu a mão na mesa com força surpreendente para sua idade. "Vocês desistiram dele", acusou com lágrimas nos olhos. "Mas eu não. Enquanto eu tiver forças, vou lutar pelo meu neto." Mateus, que brincava na sala ao lado com seus carrinhos adaptados, interrompeu a discussão ao entrar na sala, empurrando sua cadeira de rodas. "Vovó, por que você está chorando?", perguntou com seus grandes olhos castanhos fixos na avó. "Não é nada, meu anjo", respondeu Dona Zulmira, enxugando rapidamente as lágrimas. "A vovó só fica emocionada às vezes." "É por causa das minhas pernas que não funcionam?", perguntou o menino com uma percepção que surpreendeu a todos. Na escola, a tia Mariana leu uma história sobre um cavalo que não podia correr, mas depois aprendeu de um jeito diferente. Aquelas palavras inocentes silenciaram a mesa. Berenice e Carlos trocaram olhares culpados, enquanto Roberto estudava o próprio prato com intensidade desnecessária. "Sabe de uma coisa, Mateus?", disse Dona Zulmira, ajoelhando-se com dificuldade para ficar na altura do neto. "A vovó também acredita que você pode aprender de um jeito diferente. Você gostaria de tentar?" O sorriso que iluminou o rosto de Mateus foi o catalisador da mudança. Na semana seguinte, contra o conselho dos médicos que acompanhavam o caso há anos, Berenice marcou uma consulta com o Dr. Henrique Mendonça no Instituto de Reabilitação de Ribeirão Preto. A primeira impressão não foi das melhores. O Dr. Henrique parecia jovem demais, quase um recém-formado aos olhos desconfiados de Berenice. Seu consultório era simples, sem os diplomas ostensivos e equipamentos de última geração que adornavam os consultórios dos especialistas renomados que haviam atendido Mateus anteriormente. "Eu li o prontuário do Mateus
e analisei os exames, disse o Dr. Henrique após examinar cuidadosamente o menino. Há algo interessante aqui que talvez tenha passado despercebido. O que seria? Perguntou Berenice, tentando controlar a esperança que começava a crescer contra sua vontade. Os exames mostram que a lesão não é completa, como foi diagnosticado inicialmente. Há uma área de tecido nervoso que parece estar preservada, ou pelo menos não completamente comprometida, explicou o médico, mostrando imagens que Berenice já havia visto dezenas de vezes, mas agora com marcações diferentes. Isso significa que pode haver um caminho para que novos sinais nervosos sejam estabelecidos. Isso quer dizer que ele pode voltar a andar, interrompeu Dona Zulmira, incapaz de conter sua ansiedade. O Dr. Henrique sorriu gentilmente. Não quero criar falsas expectativas. O que estou dizendo é que há uma possibilidade que não foi explorada. Desenvolvemos aqui uma abordagem que combina a estimulação elétrica de baixa intensidade com terapia de movimento intensiva, projetada para casos como o do Matheus. Os resultados em alguns pacientes têm sido surpreendentes. Por que nenhum outro médico mencionou isso antes? Questionou Berenice, dividida entre a esperança e a raiva. Infelizmente, muitos profissionais baseiam seus prognósticos em estatísticas e protocolos estabelecidos, não em possibilidades individuais, respondeu o fisioterapeuta com diplomacia. Além disso, nossa abordagem ainda é considerada experimental por muitos colegas. Aquela consulta foi o início de uma nova fase. O tratamento proposto pelo Dr. Henrique era intensivo, 3 sessões semanais de fisioterapia especializada, complementadas por exercícios diários em casa. O custo era elevado e não coberto pelo plano de saúde, o que significou mais um ponto de atrito na já fragilizada relação entre Carlos e Berenice. Já não bastam as dívidas que acumulamos com tratamentos que não deram em nada? Questionou Carlos durante mais uma discussão noturna, quando achavam que Matheus dormia. Agora, vamos apostar nossas últimas economias em um tratamento experimental de um médico que mal saiu da faculdade. E qual é a alternativa? Rebateu Berenice. Desistir? Aceitar que nosso filho nunca mais vai andar? Sim, aceitar, explodiu Carlos, para logo em seguida cobrir o rosto com as mãos. Desculpe, não queria gritar. Mas talvez seja hora de aceitarmos a realidade e focarmos em dar ao Matheus a melhor qualidade de vida possível dentro das limitações dele. O que o casal não sabia era que Matheus não estava dormindo. Encolhido em sua cama, o menino abraçava seu urso de pelúcia com força enquanto escutava os pais discutirem sobre seu futuro. Foi naquele momento que uma determinação incomum para uma criança de sua idade começou a crescer em seu coração. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Matheus surpreendeu a todos com um anúncio. Eu quero fazer o tratamento do doutor novo, declarou, espalhando geleia em sua torrada com concentração exagerada. Quero tentar andar de novo. O silêncio que se seguiu foi rompido por Dona Zulmira, que passara a noite na casa para ajudar com Matheus. E você vai, meu anjo. A vovó vai pagar o tratamento. Mamãe, não podemos aceitar. Começou Berenice. Não estou pedindo permissão, interrompeu a senhora. Estou informando. Vendi algumas joias que guardei por anos e umas terrinhas que seu pai deixou. O dinheiro é meu e vou usá-lo para dar essa chance ao meu neto. Carlos, que observava a cena em silêncio, levantou-se abruptamente e saiu da cozinha. Berenice hesitou entre seguir o marido ou agradecer à mãe, mas foi a voz de Matheus que resolveu seu dilema. Papai está bravo com a vovó? Perguntou o menino, os olhos novamente demonstrando uma compreensão além de sua idade. Não, filho, papai só está preocupado, respondeu Berenice, escolhendo cuidadosamente as palavras. Às vezes os adultos ficam preocupados e isso parece raiva, mas não é. Nas semanas seguintes, a rotina da família Oliveira reorganizou-se completamente em torno do novo tratamento. Carlos, embora ainda cético, cedeu diante da determinação do filho e da sogra. Estabeleceu-se uma espécie de trégua não declarada, onde todos colaboravam para que Matheus pudesse frequentar as sessões. As primeiras semanas foram desanimadoras. As sessões eram intensas e frequentemente dolorosas,
deixando Mateus exausto e às vezes choroso. Berenice questionava-se constantemente se estavam fazendo a coisa certa. Carlos observava tudo com uma distância calculada, como se tentasse proteger-se de mais uma decepção. Apenas Dona Zulmira e, surpreendentemente, o próprio Mateus mantinham um otimismo inabalável. Foi durante a 6ª semana de tratamento que o primeiro sinal de progresso apareceu. Durante uma sessão particularmente difícil, enquanto o Dr. Henrique aplicava estímulos elétricos combinados com movimentação passiva, Mateus de repente gritou: "Está formigando! Minha perna está formigando!" A sala mergulhou em um silêncio tenso. O Dr. Henrique, controlando sua própria excitação, continuou o tratamento enquanto fazia perguntas precisas sobre o que exatamente Mateus estava sentindo. É como quando a gente fica muito tempo sentado de perna cruzada e depois levanta, descreveu o menino com os olhos arregalados de surpresa. Está formigando aqui, ó, aquele pequeno formigamento, algo que qualquer pessoa consideraria uma sensação banal e até incômoda, foi recebido como um presente precioso pela família Oliveira. Pela primeira vez em 3 anos, Mateus tinha sentido algo nas pernas. Isso é realmente significativo, explicou o Dr. Henrique a Berenice e Carlos após a sessão, enquanto Mateus brincava com outros pacientes na sala de espera. Sensações de formigamento indicam que há comunicação nervosa acontecendo. É um primeiro passo muito importante. Mas isso significa que ele vai voltar a andar? Perguntou Carlos, pela primeira vez, demonstrando verdadeiro interesse no tratamento. É cedo para dizer, respondeu o médico honestamente. Mas é definitivamente um sinal positivo que justifica continuarmos com o tratamento. A notícia do formigamento espalhou-se rapidamente entre familiares e amigos. Roberto, o tio que havia se afastado por culpa, apareceu inesperadamente em uma das sessões trazendo um presente para o sobrinho, um par de tênis novos. Para quando você estiver pronto para usá-los, disse com a voz embargada. As semanas seguintes trouxeram mais progressos, mais sensações, pequenos movimentos involuntários e, eventualmente, o primeiro movimento voluntário, quando Mateus conseguiu flexionar levemente os dedos do pé direito. Cada pequena conquista era celebrada como uma grande vitória, fortalecendo a união familiar que havia sido tão testada nos últimos anos. No entanto, nem tudo eram flores. A notícia dos progressos de Mateus chegou aos ouvidos do Dr. Leonardo Campos, o neurocirurgião que havia feito o diagnóstico inicial. Incomodado com o que considerava um tratamento charlatão que estava colocando em xeque sua reputação, o médico solicitou uma reunião com a família. Entendo o quanto vocês desejam acreditar em progressos, disse o Dr. Campos em seu consultório impecável, dirigindo-se a Berenice e Carlos com tom paternalista. Mas preciso alertá-los que esses pequenos movimentos podem ser apenas reflexos ou espasmos musculares, não indicativos de recuperação neurológica real. Mas o Dr. Henrique diz que... O Dr. Henrique é um fisioterapeuta entusiasmado, não um neurologista, interrompeu o médico. Ele não tem a formação necessária para interpretar corretamente esses sinais. Estou preocupado que vocês estejam criando expectativas irreais para Mateus, o que pode levar a um grande trauma emocional quando ele perceber que não há recuperação verdadeira possível. Aquela reunião deixou Berenice e Carlos profundamente abalados. No caminho de volta para casa discutiram pela primeira vez em semanas. Talvez o Dr. Campos tenha razão, ponderou Carlos. Talvez estejamos nos iludindo e, pior, iludindo o Mateus. Como você pode dizer isso depois de tudo que vimos? Questionou Berenice perplexa. Nosso filho está tendo sensações reais, movimentos reais. Mas e se forem apenas, o que ele disse, espasmos? E se estivermos alimentando uma falsa esperança que vai acabar machucando ainda mais o Mateus no final? Enquanto discutiam, não perceberam que Dona Zulmira, que havia ficado com Mateus em casa, observava-os pela janela da sala. A senhora de cabelos brancos balançou a cabeça em desaprovação antes de voltar sua atenção para o neto, que estava concentrado em um exercício que o Dr. Henrique havia ensinado para fazer em casa. Vovó, olha, chamou Mateus, mostrando como conseguia movimentar levemente o dedão do pé direito.
Estou fazendo certo. Está perfeito, meu anjo, respondeu Dona Zulmira, sentando-se ao lado do neto. Sabe, seu avô costumava dizer que algumas pessoas enxergam o mundo através de janelas embaçadas. Como assim, vovó? Perguntou o menino, curioso. Elas olham para algo extraordinário e só conseguem ver o comum, o esperado, explicou a senhora. Mas pessoas especiais como você, Mateus, conseguem ver além do embaçado. Conseguem enxergar possibilidades onde outros só veem limites. Mateus refletiu por um momento, com a seriedade peculiar que às vezes demonstrava. O Dr. Campos é uma pessoa de janela embaçada, não é? Dona Zulmira não pôde conter uma risada. Digamos que sim, meu querido. Digamos que sim. Naquela noite, após Mateus adormecer, Berenice encontrou Dona Zulmira na varanda, contemplando as estrelas, com uma xícara de chá nas mãos. Juntou-se silenciosamente à mãe, buscando o conforto que só a presença materna poderia oferecer naquele momento de dúvida. Eu não sei mais o que pensar, mãe, confessou Berenice. Parte de mim quer acreditar em cada pequeno progresso que vemos, mas outra parte tem medo de que estejamos nos enganando. Sua avó Sofia, minha mãe, costumava dizer que a fé move montanhas, mas é o trabalho duro que coloca as pedras no lugar certo, respondeu Dona Zulmira, sorvendo seu chá calmamente. O que estamos fazendo com Mateus não é apenas ter fé, filha. É trabalho duro baseado em ciência, em observação cuidadosa, em dedicação diária. Mas e se no final... A voz de Berenice falhou. Se no final ele não voltar a andar como antes, completou Dona Zulmira, então teremos a certeza de que fizemos absolutamente tudo o que podíamos. E isso, minha filha, é o melhor presente que podemos dar ao Mateus. Saber que nunca desistimos dele. Aquela conversa foi um ponto de virada para Berenice. Na manhã seguinte, tomou uma decisão. Ignorariam a opinião do Dr. Campos e continuariam com o tratamento do Dr. Henrique. Carlos, após uma longa conversa com a esposa, concordou em dar mais tempo ao tratamento, embora ainda mantivesse reservas. Enquanto isso, alheio às dúvidas e conflitos dos adultos, Mateus continuava sua jornada de recuperação com a persistência típica das crianças. Cada pequeno progresso era celebrado com entusiasmo genuíno pelo Dr. Henrique, que documentava meticulosamente cada avanço. O caso do Mateus é realmente notável, comentou o fisioterapeuta com sua assistente Marina, após uma sessão particularmente produtiva. A lesão dele é o tipo que a maioria dos profissionais classificaria como irreversível, mas a resposta ao tratamento está desafiando todas as estatísticas. Será que é porque ele é criança? Perguntou Marina, observando Mateus brincar na sala de espera. Li em um artigo recente que a neuroplasticidade em crianças é significativamente maior. Certamente isso é um fator, concordou o Dr. Henrique. Mas acho que há mais. A determinação dele, o apoio familiar, especialmente da avó. Todos esses elementos juntos criam um ambiente ideal para a recuperação. O que o Dr. Henrique não revelou à sua assistente era o quanto o caso de Mateus significava pessoalmente para ele. 5 anos antes, seu irmão mais novo havia sofrido um acidente semelhante e recebido um diagnóstico similar, sem acesso a tratamentos inovadores e desanimado pelos prognósticos negativos. O irmão do médico havia se resignado à cadeira de rodas, desenvolvendo uma depressão profunda que afetou toda a família. Foi essa experiência pessoal que motivou o Dr. Henrique a especializar-se em neuroreabilitação e a buscar abordagens alternativas para casos considerados perdidos pela medicina tradicional. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. 3 meses após o início do tratamento, ocorreu um marco significativo na recuperação de Mateus. Durante uma sessão de fisioterapia, enquanto estava apoiado nas barras paralelas com o auxílio do Dr. Henrique, o menino conseguiu dar um passo voluntário com a perna direita. Doutor, eu fiz sozinho, exclamou Mateus, os olhos arregalados de surpresa e alegria. O Dr. Henrique, igualmente surpreso com o progresso repentino, manteve a compostura profissional, mas seus olhos brilhavam de emoção.
Sai, Mateus, você fez. Vamos tentar mais uma vez. Berenice, que assistia à sessão, não conseguiu conter as lágrimas. Aquele pequeno passo representava um salto gigantesco na recuperação do filho. Naquele momento, até mesmo as dúvidas mais persistentes começaram a se dissipar. A notícia do passo de Mateus espalhou-se rapidamente. Carlos, que estava dando aulas quando recebeu a mensagem de Berenice, interrompeu sua explicação sobre a Revolução Francesa para compartilhar com seus alunos adolescentes. Meu filho deu um passo hoje, anunciou com a voz embargada. Meu filho, que os médicos disseram que nunca mais andaria, deu um passo. Os alunos, surpreendidos pela súbita demonstração de emoção do normalmente reservado professor de história, aplaudiram espontaneamente. Naquela tarde, Carlos chegou mais cedo ao Instituto de Reabilitação, determinado a testemunhar pessoalmente os progressos do filho. Pai, eu andei hoje. Foi a primeira coisa que Mateus disse quando viu o pai, antes mesmo que Carlos pudesse cumprimentá-lo. Eu soube, campeão, respondeu Carlos ajoelhando-se para abraçar o filho. Estou tão orgulhoso de você. Aquele foi um momento de reconexão profunda entre pai e filho. Carlos, que havia se distanciado emocionalmente como mecanismo de defesa contra a dor e a culpa, finalmente permitiu-se acreditar na possibilidade de recuperação. No entanto, nem todos receberam as notícias dos progressos de Mateus com o mesmo entusiasmo. O Dr. Campos, ao saber dos avanços através de um colega, solicitou uma nova reunião com a família, desta vez incluindo o Dr. Henrique. Entendo que vocês estão animados com os progressos, disse o neurocirurgião, com sua postura impecável por trás de uma mesa de mogno. Mas preciso enfatizar que movimentos isolados, especialmente em casos de lesão medular incompleta, como a de Mateus, não necessariamente indicam uma recuperação funcional. Com todo o respeito, Dr. Campos, interveio o Dr. Henrique, mantendo um tom profissional apesar da tensão evidente. Os progressos de Mateus vão além de movimentos isolados. Estamos observando padrões consistentes de recuperação sensorial e motora, documentados rigorosamente ao longo das sessões. Documentação que, convenhamos, é baseada em metodologias experimentais sem ampla aceitação na comunidade médica, rebateu o Dr. Campos. A discussão técnica entre os dois profissionais continuou por vários minutos, com termos complexos que Berenice e Carlos mal compreendiam. No entanto, uma coisa ficou clara para o casal. Havia uma disputa de ego e autoridade acontecendo, e Mateus estava no centro dela. Senhores, interrompeu Berenice, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma. Agradeço a preocupação de ambos com o caso do meu filho, mas a realidade é que estamos vendo resultados concretos com o tratamento do Dr. Henrique. Mateus está mais feliz, mais confiante, e sim está recuperando movimentos que todos diziam ser impossíveis. Carlos, que até então observava a discussão em silêncio, colocou a mão sobre o ombro da esposa em um gesto de apoio. Decidimos continuar com o tratamento atual, declarou com firmeza. Respeitamos sua opinião, Dr. Campos, mas nossa decisão está tomada. A reação do neurocirurgião foi fria. Com um sorriso tenso, fechou a pasta com o prontuário de Mateus. Como quiserem, mas sugiro documentarem cuidadosamente essa decisão, considerando que optaram por ignorar a orientação do especialista responsável pelo caso desde o início. Aquela frase, carregada de implicações legais e ameaças veladas, pesou sobre Berenice e Carlos durante todo o caminho de volta para casa. No entanto, ao chegarem e verem Mateus mostrando orgulhosamente para Dona Zulmira como conseguia mover os dedos dos pés, souberam que haviam feito a escolha certa. As semanas seguintes trouxeram mais progressos, movimentos mais coordenados, maior controle sobre os músculos das pernas e, o mais impressionante, Mateus conseguiu ficar em pé apoiado nas barras paralelas por quase 1 minuto sem ajuda. Cada pequena conquista era celebrada não apenas pela família, mas por toda a equipe do Instituto de Reabilitação, que se afeiçoara ao menino determinado e seu sorriso contagiante. Mas nem tudo eram vitórias. Havia dias de retrocesso quando a fadiga ou a frustração dominavam, dias em que Mateus chorava de dor ou de desânimo.
Nesses momentos, a família se revezava para manter o espírito do menino elevado. A jornada não é linear, explicava o Dr. Henrique durante as consultas de acompanhamento. Haverá altos e baixos, dias bons e dias ruins. O importante é mantermos o foco no progresso geral, não nas flutuações diárias. Foi em um desses dias difíceis que surgiu um novo personagem na história de recuperação de Matheus. Jéssica, uma fisioterapeuta que trabalhava com o Dr. Henrique em outro hospital, veio visitá-lo para discutir um caso. Ao passar pela sala de fisioterapia, viu Matheus lutando com um exercício particularmente desafiador, claramente frustrado e à beira das lágrimas. "Posso ajudar?" ofereceu-se, entrando na sala após trocar um olhar rápido com o Dr. Henrique, que assentiu. "Não consigo fazer esse exercício bobo", respondeu Matheus com os lábios trêmulos de frustração. "Minhas pernas não querem obedecer hoje." "Sabe, às vezes nossas pernas são como cachorrinhos teimosos", disse Jéssica sentando-se ao lado do menino. "Precisam de muito treino e muita paciência para aprender truques novos." A analogia arrancou um pequeno sorriso de Matheus. "Você tem um cachorrinho teimoso?" perguntou momentaneamente, esquecendo sua frustração. "Tenho sim, o Pipoca", respondeu Jéssica. "Quando comecei a treiná-lo, ele se recusava a sentar quando eu mandava. Sabe o que eu fiz?" "O quê?" "Transformei o treino em uma brincadeira. E toda vez que ele fazia certo, mesmo que por acidente, eu comemorava como se fosse a coisa mais incrível do mundo." Os olhos de Matheus brilharam com compreensão. "Igual o Dr. Henrique faz quando eu consigo mexer minha perna." "Exatamente", confirmou Jéssica. "Então, que tal tentarmos transformar esse exercício chato em uma brincadeira também?" Nas horas seguintes, Jéssica adaptou os exercícios de Matheus em jogos divertidos, que mantinham o menino engajado enquanto trabalhavam os mesmos grupos musculares. O Dr. Henrique observava, impressionado com a habilidade da colega em conectar-se com o pequeno paciente. "Você tem jeito com crianças", comentou quando Matheus finalmente foi embora, exausto, mas satisfeito com a sessão produtiva. "Trabalhei em pediatria por 2 anos antes de me especializar em neuroreabilitação", explicou Jéssica. "A caso do Matheus é fascinante. Vi os vídeos do início do tratamento que você compartilhou na reunião clínica mês passado. O progresso é realmente notável." "Gostaria de acompanhar o caso?" perguntou o Dr. Henrique. "Estou desenvolvendo um protocolo baseado na experiência com Matheus, e sua perspectiva seria valiosa." Jéssica aceitou o convite e, nas semanas seguintes, tornou-se parte integral da equipe de reabilitação de Matheus. Sua abordagem lúdica complementava perfeitamente o rigor técnico do Dr. Henrique, criando um ambiente terapêutico ideal para o desenvolvimento da criança. O que o Dr. Henrique não previu foi o impacto que a presença de Jéssica teria não apenas em Matheus, mas também em Carlos. Durante as sessões em que acompanhava o filho, o professor de história observava a interação da fisioterapeuta com o menino, impressionado com sua paciência e criatividade. Pequenas conversas na sala de espera sobre o progresso de Matheus evoluíram gradualmente para discussões mais pessoais. Berenice, atenta às mudanças sutis no comportamento do marido, notou o interesse crescente de Carlos por Jéssica. Anos atrás, isso teria desencadeado ciúmes e insegurança. No entanto, a jornada de recuperação de Matheus havia transformado não apenas a vida do menino, mas também a dinâmica do casal. As crises e superações compartilhadas fortaleceram o vínculo entre eles, criando uma confiança que superava inseguranças mesquinhas. Em uma tarde, enquanto observavam Matheus tentar dar passos com o auxílio de andador e sob a supervisão de Jéssica, Berenice entrelaçou seus dedos nos de Carlos. "Ela é incrível com ele, não é?" comentou sem qualquer traço de ciúme na voz. Carlos assentiu, apertando levemente a mão da esposa. "Isso me faz pensar. Talvez devêssemos considerar ter outro filho", disse Berenice, surpreendendo a si mesma com as palavras que escaparam quase sem intenção. Carlos olhou para a esposa com surpresa. O assunto de ter mais filhos havia sido completamente abandonado após o acidente de Matheus e o subsequente diagnóstico. A necessidade de cuidados especiais para o filho
combinada com as limitações financeiras e emocionais, tornara a ideia de expandir a família algo impensável. "Você realmente quer?" perguntou Carlos, estudando o rosto da esposa. "Acho que sim", respondeu Berenice pensativa. "Passamos tanto tempo focados no que perdemos, no que Mateus perdeu. Talvez seja a hora de pensar no que podemos ganhar, no que podemos construir." Aquela conversa marcou o início de uma nova fase para o casal. A possibilidade de um novo filho tornou-se um símbolo de esperança renovada, de confiança no futuro que antes parecia tão sombrio. Enquanto isso, a recuperação de Mateus continuava em ritmo impressionante. 6 meses após o início do tratamento com o Dr. Henrique, o menino conseguia dar vários passos com apoio mínimo. Sua coordenação motora melhorava constantemente. E a atrofia muscular que se desenvolvera durante os anos de imobilidade começava a reverter-se, graças a uma combinação de terapias. A notícia dos progressos extraordinários de Mateus começou a circular além dos corredores do Instituto de Reabilitação. Uma jornalista especializada em saúde, ao ouvir sobre o caso por meio de um contato no hospital, solicitou uma entrevista com a família e os médicos envolvidos. "Seria uma oportunidade de compartilhar a experiência de vocês, que poderia inspirar outras famílias em situações semelhantes", explicou a jornalista Renata Campos por telefone. "Muitas pessoas desistem quando recebem diagnósticos negativos, sem saber que existem alternativas." A família discutiu a proposta extensivamente. Carlos temia a exposição pública e possíveis repercussões legais, considerando o conflito com o Dr. Campos. Berenice preocupava-se com o impacto emocional que a atenção midiática poderia ter em Mateus. Dona Zulmira, por outro lado, via a entrevista como uma oportunidade de ajudar outras pessoas. "E você, Mateus, o que acha?" perguntou Berenice, determinada a incluir o filho na decisão. "Eu posso aparecer na televisão?" perguntou o menino, com os olhos brilhando de excitação. "Posso mostrar como estou aprendendo a andar de novo?" A pureza da resposta de Mateus, focada não na atenção que receberia, mas na possibilidade de mostrar seus progressos, decidiu a questão. A família concordou com a entrevista com a condição de que o bem-estar de Mateus fosse prioridade absoluta. A reportagem, exibida em um programa matinal de grande audiência, causou comoção. A história do menino que desafiava prognósticos médicos, a persistência da avó que nunca aceitou o diagnóstico como definitivo, o tratamento inovador do jovem fisioterapeuta, todos os elementos combinavam-se em uma narrativa inspiradora que tocou o coração de milhares de telespectadores. Nas semanas seguintes, o Instituto de Reabilitação recebeu um influxo de consultas de famílias com casos semelhantes. O Dr. Henrique, repentinamente no centro das atenções, foi convidado para palestras e entrevistas, onde defendia apaixonadamente sua abordagem de tratamento personalizado e a importância de nunca desistir, mesmo diante de diagnósticos aparentemente definitivos. O Dr. Campos, por outro lado, não recebeu bem a publicidade. Em uma reunião extraordinária do Conselho Médico do hospital onde trabalhava, expressou sua preocupação com o que chamou de charlatanismo midiático e falsas esperanças vendidas como cura milagrosa. No entanto, sua posição inflexível começava a parecer ultrapassada diante dos resultados concretos, obtidos não apenas com Mateus, mas com outros pacientes que agora buscavam tratamentos semelhantes. Para a família Oliveira, no entanto, a verdadeira transformação aconteceu longe dos holofotes. Em uma manhã comum de domingo, enquanto se preparavam para um almoço em família, Mateus surpreendeu a todos ao caminhar sozinho da sala até a cozinha, apoiando-se apenas levemente nos móveis. "Mãe! Pai! Olha só!" chamou, orgulhoso, de sua conquista. Aquele momento tão simples e ao mesmo tempo tão extraordinário foi quando a família realmente acreditou que a recuperação completa era possível. Não havia câmeras para registrar, nem especialistas para analisar. Apenas uma família testemunhando o fruto de meses de trabalho árduo, dor, perseverança e, sobretudo, esperança. O progresso continuou nos meses seguintes. Mateus voltou para a escola, não mais dependente da cadeira de rodas,
embora ainda usasse um andador para distâncias maiores. A adaptação não foi fácil. Algumas crianças, curiosas e por vezes cruéis como só crianças conseguem ser, faziam perguntas indiscretas ou zombavam de seu modo diferente de andar. "Por que você anda estranho?" perguntou um colega durante o recreio para o constrangimento da professora que tentava promover inclusão na sala. Mateus, surpreendendo a todos com sua maturidade, respondeu simplesmente: "Porque estou reaprendendo. É como quando você estava aprendendo a ler e achava difícil, lembra? Mas agora, você já sabe. Um dia eu vou andar igual todo mundo de novo." A resposta do menino, livre de amargura ou ressentimento, transformou a percepção dos colegas. O que antes era motivo de curiosidade ou zombaria, tornou-se uma história de superação que fascinava as outras crianças. Logo, Mateus estava integrado às brincadeiras e atividades, com os colegas adaptando naturalmente os jogos para incluí-lo. Em casa, a dinâmica familiar também se transformava. Carlos e Berenice, revitalizados pela recuperação do filho e pela possibilidade de um novo bebê, reencontraram a conexão que haviam perdido nos anos difíceis. Dona Zulmira, embora feliz com os progressos do neto, começava a mostrar sinais de cansaço devido à idade avançada e ao esforço constante dos últimos anos. "Mãe, você precisa diminuir o ritmo", insistia Berenice, preocupada com a saúde da matriarca. "Mateus está bem agora. Não precisa se desgastar tanto." "Bobagem", respondia Dona Zulmira, embora os cabelos cada vez mais brancos e as rugas mais pronunciadas contassem uma história diferente. "Quero ver meu neto correndo antes de ir." A frase sempre ficava incompleta, como se a senhora evitasse confrontar sua própria mortalidade. Foi, nesse contexto, que a família recebeu um convite inesperado. O Dr. Henrique e Jéssica, que haviam desenvolvido uma parceria profissional durante o tratamento de Mateus, estavam organizando um simpósio sobre neuroreabilitação pediátrica e queriam que Mateus participasse como um caso exemplar de recuperação. Seria uma oportunidade para médicos e fisioterapeutas de todo o país verem em primeira mão o que é possível com as abordagens que estamos defendendo, explicou o Dr. Henrique durante uma consulta de acompanhamento. A ideia de Mateus, como um exemplo de sucesso médico, causou reações mistas na família. Carlos preocupava-se com a objetificação do filho. Berenice temia o estresse de mais exposição pública. Dona Zulmira, sempre prática, perguntou diretamente ao neto: "O que você acha, Mateus? Quer ajudar o Dr. Henrique a mostrar para outros médicos como você melhorou?" O menino refletiu por um momento, brincando distraidamente com o cadarço de seu tênis, um gesto simples que seria impossível 3 anos antes. "Se isso ajudar outras crianças como eu, quero sim", respondeu finalmente. "Mas só se a vovó puder ir comigo." A resposta tocou profundamente Dona Zulmira, que tentou disfarçar a emoção, ajeitando desnecessariamente a gola da camisa do neto. O simpósio, realizado 2 meses depois, foi um marco tanto para Mateus quanto para o Dr. Henrique. Diante de uma plateia de profissionais céticos mais interessados, o fisioterapeuta apresentou o caso em detalhes técnicos, enquanto Jéssica explicava as adaptações feitas na terapia convencional para atender às necessidades específicas da criança. O ponto alto da apresentação, no entanto, foi quando Mateus entrou no auditório, caminhando com o auxílio de apenas uma bengala leve, acompanhado por Dona Zulmira. O silêncio que se seguiu foi quebrado por aplausos espontâneos dos profissionais presentes, muitos dos quais haviam tratado casos semelhantes sem o mesmo sucesso. Durante a sessão de perguntas e respostas, um neurologista renomado levantou-se para questionar a metodologia. "Como podemos ter certeza de que essa recuperação não teria acontecido naturalmente, considerando a neuroplasticidade típica de crianças dessa idade?" perguntou com ceticismo evidente na voz. Antes que o Dr. Henrique pudesse responder, Dona Zulmira levantou-se, a postura elegante e determinada apesar da idade. "Doutor, posso responder essa pergunta?" solicitou, com voz firme. Surpreendido, o Dr. Henrique assentiu. "Por 3 anos visitamos os melhores especialistas do país", começou Dona Zulmira, olhando diretamente para o neurologista cético. "Todos, sem exceção,
disseram que meu neto jamais andaria novamente. 3 anos de diagnósticos idênticos, de ressonâncias magnéticas que provavam a irreversibilidade da lesão, de orientações para aceitarmos a realidade. E por 3 anos não vimos progresso algum, nem o menor sinal de recuperação natural. A sala estava em absoluto silêncio, todos atentos à senhora de cabelos brancos que falava com a autoridade de quem viveu cada momento da jornada. Então, em 6 meses de tratamento com o Dr. Henrique e a doutora Jéssica, meu neto passou da cadeira de rodas para andar com uma bengala. Não sou médica, doutor, mas sei reconhecer a diferença entre coincidência e causalidade. Os aplausos que se seguiram foram ainda mais entusiasmados do que os anteriores. O neurologista, visivelmente sem graça, murmurou algo sobre precisarmos de mais estudos controlados antes de sentar-se novamente. O sucesso do simpósio catapultou o trabalho do Dr. Henrique e Jéssica para o centro das discussões sobre neuroreabilitação no país. Convites para palestras e publicações em revistas especializadas sucederam-se, tornando o Instituto de Reabilitação um centro de referência para casos semelhantes ao de Mateus. Para a família Oliveira, no entanto, a vida continuava longe dos holofotes acadêmicos. Mateus progredia constantemente, chegando ao ponto de participar de aulas adaptadas de educação física na escola. Carlos e Berenice receberam a notícia de que seriam pais novamente. Um menino, como revelou o ultrassom. Dona Zulmira, embora visivelmente mais frágil, fazia planos para o futuro, incluindo uma reforma na casa para quando os 2 netos estivessem grandes o suficiente para correr pelo quintal. Foi em uma tarde comum, quase 1 ano após o início do tratamento com o Dr. Henrique, que aconteceu a cena que abre nossa história. Mateus, durante uma sessão de fisioterapia de rotina, de repente largou suas muletas e deu 5 passos completos sem qualquer apoio, para o espanto de todos os presentes. "Eu consegui!" gritou o menino com os braços abertos como se quisesse abraçar o mundo. "Eu estou andando sozinho." Foi naquele momento, observando o filho caminhar sem apoio pela primeira vez em mais de 3 anos, que Berenice finalmente permitiu-se acreditar completamente na recuperação. Não era um sonho, não era uma esperança vazia, era realidade. E foi naquele corredor do Instituto de Reabilitação, com lágrimas nos olhos e o coração transbordando de gratidão, que Berenice finalmente compreendeu o verdadeiro significado da pergunta que dava título à jornada de seu filho. Milagre ou ciência? A resposta, percebeu, não era uma ou outra. Era ambas entrelaçadas de maneiras que a mente humana mal conseguia compreender. A ciência avançada do Dr. Henrique e Jéssica, combinada com a fé inabalável de Dona Zulmira, a resiliência extraordinária de Mateus e o amor tenaz de uma família que se recusou a desistir, tudo isso junto criou algo maior que a soma de suas partes. Nas semanas seguintes, Mateus continuou surpreendendo a todos com seus progressos. A bengala foi abandonada para distâncias curtas. O andador foi doado para outra criança em início de tratamento. A cadeira de rodas, que por tanto tempo definira sua existência, agora descansava no canto do quarto, um lembrete silencioso do caminho percorrido. Em uma manhã de domingo, durante um churrasco para celebrar o aniversário de Carlos, a família e amigos próximos reuniram-se no quintal da casa dos Oliveira. Mateus corria, sim, corria, ainda com uma leve manqueira, mas com a liberdade e alegria que haviam sido tiradas dele por tanto tempo. Dona Zulmira observava o neto de sua cadeira na varanda, os olhos brilhando de felicidade apesar do cansaço evidente em seu rosto enrugado. Berenice, notando o olhar distante da mãe, sentou-se ao seu lado com uma xícara de chá. "No que está pensando, mãe?" "Em como a vida dá voltas, minha filha", respondeu a senhora sem tirar os olhos do neto que brincava. "Em como às vezes precisamos desafiar o que todos dizem ser impossível para descobrir o que é realmente possível." Naquele mesmo dia, Mateus pediu à mãe para visitar o hospital onde havia sido atendido inicialmente após o acidente. Intrigada com o pedido, Berenice hesitou, temendo que as memórias pudessem ser traumáticas para o filho. "Tenho certeza, mãe", insistiu o menino. "Quero mostrar para eles que eu consegui." Na semana seguinte,
Mateus, Berenice e Dona Zulmira visitaram o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Caminhando pelos corredores onde uma vez fora transportado em uma maca, Mateus atraía olhares curiosos e sorrisos de enfermeiras que o reconheciam. Na ala de neurologia, encontraram o Dr. Campos saindo de uma consulta. O médico congelou ao ver o menino que diagnosticara como permanentemente incapacitado, caminhando em sua direção. "Oi, doutor." "Campos", cumprimentou Mateus com a inocência característica das crianças. "Vim mostrar que aprendi a andar de novo." O neurologista, visivelmente desconcertado, alternou o olhar entre o menino à sua frente e o prontuário que segurava, como se buscasse uma explicação racional para o que seus olhos testemunhavam. "Eu estou vendo, Mateus", respondeu finalmente, ajustando os óculos nervosamente. "É impressionante." "O senhor disse que eu nunca ia andar de novo", continuou o menino sem acusação na voz, apenas constatando um fato. "Mas a vovó e o Dr. Henrique acreditaram que eu podia e eles estavam certos." A simplicidade da observação atingiu o médico com mais força do que qualquer crítica elaborada poderia. Ali estava a prova viva de que seus diagnósticos definitivos, baseados em anos de experiência e conhecimento médico, haviam falhado completamente. "Algumas vezes ficamos felizes em estar errados", respondeu o Dr. Campos após um momento de reflexão, a humildade substituindo gradualmente o desconforto inicial. "Estou realmente feliz por você, Mateus." Aquele encontro representou um fechamento necessário para a família. Não havia ressentimento nem desejo de vingança, apenas a satisfação tranquila de confirmar o que Dona Zulmira sempre soubera, que possibilidades existem além do que a ciência consegue explicar em determinado momento. Na viagem de volta para casa, Mateus adormeceu no banco traseiro do carro, exausto, mas satisfeito com sua pequena vitória. Berenice e Dona Zulmira trocaram olhares no retrovisor, uma comunicação silenciosa, carregada de tudo o que haviam enfrentado juntas. "Ele vai ficar bem, não vai?" perguntou Berenice, ainda carregando vestígios da insegurança dos anos difíceis. "Ele já está bem, minha filha", respondeu Dona Zulmira, com a serenidade de quem completou uma jornada que sabia ser necessária. "E vai continuar ficando." Naquela noite, enquanto tucava Mateus na cama, Berenice notou um brilho diferente nos olhos do filho, uma confiança que ia além de seus poucos anos. "Sabe, mamãe, eu sempre soube que ia andar de novo", confessou o menino, abraçando seu urso de pelúcia favorito. "Mesmo quando todo mundo dizia que não." "Como você sabia, meu amor?" perguntou Berenice, emocionada com a declaração. "Eu sentia as minhas pernas ainda estarem lá, mesmo quando não se mexiam", explicou Mateus com a lógica simples e profunda das crianças. "E a vovó sempre dizia que se eu podia sentir, podia mexer. Era só questão de tempo e trabalho." Aquelas palavras ecoaram na mente de Berenice muito depois de Mateus adormecer. A sabedoria intuitiva do filho, combinada com a fé inabalável de Dona Zulmira, havia sustentado a família através dos momentos mais escuros. E agora, do outro lado da tempestade, a vida se abria diante deles com possibilidades que antes pareciam inatingíveis. Nos anos que se seguiram, a história de Mateus inspirou muitas outras famílias em situações semelhantes. O método desenvolvido pelo Dr. Henrique e Jéssica, posteriormente batizado como Protocolo Mateus, tornou-se referência no tratamento de lesões medulares parciais em crianças. O Instituto de Reabilitação expandiu-se para acomodar a crescente demanda, tornando-se um centro de excelência reconhecido internacionalmente. Carlos, inspirado pela transformação de sua família, voltou à universidade para especializar-se em educação inclusiva, determinado a melhorar as condições de estudo para crianças com necessidades especiais. Berenice deu à luz ao segundo filho, Bernardo, e voltou a trabalhar meio período como contadora, equilibrando a vida profissional com o acompanhamento contínuo da reabilitação de Mateus. Dona Zulmira, que viveu para ver o neto não apenas andar, mas correr e jogar futebol no quintal com o irmão mais novo, costumava dizer que sua missão estava cumprida. Em suas últimas lembranças, já com a saúde fragilizada pela idade avançada, a imagem que mais lhe trazia paz era a de Mateus correndo livremente pelo jardim,
o vento bagunçando seus cabelos, o sorriso iluminando seu rosto. Livre, finalmente, das limitações que um dia pareceram definitivas. E quanto a Mateus, ele cresceu com uma compreensão única sobre superação e possibilidades. A manqueira leve que persistiu jamais o impediu de viver plenamente. Anos mais tarde, ao ser perguntado em uma entrevista sobre sua extraordinária jornada, respondeu com a mesma sabedoria simples que demonstrara como criança. Milagre ou ciência? Nunca entendi por que teria que ser apenas um ou outro. Na minha experiência, os maiores avanços acontecem quando ambos trabalham juntos, a ciência fornecendo os caminhos e ferramentas e o milagre da determinação humana fornecendo a força para percorrê-los, mesmo quando todos dizem que é impossível. Fim da história. Se essa história de superação tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal para mais narrativas emocionantes que mostram o poder da perseverança. Deixe seu comentário contando o que mais te emocionou. Sua opinião é muito importante para nós.